Olá, estamos iniciando a atividade de tratamento sistêmico do CHC associado ao tratamento loco-regional, análise de dados atuais e o que esperar do futuro. Nosso grupo agradece o convite para estar aqui hoje, na 33ª Semana de Fígado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com o Dr. Leonardo Azevedo, que é radiologista intervencionista da equipe Gávea Rad, doutora Ana Carolina Pimentel, que é hepatologista do Hospital de Clínicas do Espírito Santo, doutor João Fogassi, que é oncologista gastrointestinal das Oncoclínicas, e eu, que seria a coordenadora da atividade, Ana Paula Victorino, oncologista clínica do Oncologia Américas. Bom, para iniciar, eu acho que o ideal é a gente começar falando sobre o que a gente tem atualmente de evidência de tratamento sistêmico e de tratamento loco-regional para CHC, né? E aí eu vou pedir para você, Ana Carolina, iniciar comentando para a gente um pouco do que a gente tem atualmente. Então, pensando em carcinoma hepatocelular e no tratamento proposto, baseado nos critérios de Barcelona BCLC, hoje os tratamentos opcionais que temos disponíveis, eles são baseados no estadio da doença. Então, hoje, para tratamento loco-regional, que é considerado um tratamento importante nos pacientes portadores de CHC, em 50% a 60% deles, temos, baseado no estadio precoce e muito precoce, tratamentos curativos como transplante e ressecção e o tratamento loco-regional, que é a ablação. Pacientes não respondedores a esses tratamentos ou que progridem, na verdade, inelegíveis a esses tratamentos, eles migram para o tratamento intermediário, para o estadio intermediário. Tá? Esses pacientes, nesse perfil, podem ser submetidos a quimioembolização ou radioembolização. Quando a gente pensa no paciente portador do estadio intermediário, que é o BCLC-B, o que a gente tem disponível, né? O que a gente tem que avaliar? Se esses pacientes preenchem os critérios. São tumores multinodulares, tá? Bem definidos, com função hepática preservada. Antigamente, a gente falava em child, hoje a gente tem que pensar em score de ALB, child, alfa-fetoproteína e o MELD. Tá? Esses pacientes, além disso, têm que ter uma performance status boa, 0. Qual é a opção de tratamento? A melhor opção baseada no BCLC é a quimioembolização transarterial. Paciente não respondendo a essa quimioembolização, ele pode migrar para o tratamento sistêmico, ou, com o tratamento com a quimioembolização, a gente aumentar a sobrevida ou fazer downstage. Nos pacientes que migram para o tratamento sistêmico, que são os pacientes com tumor avançado, que têm que ter função hepática preservada, que podem ter doença com trombose tumoral, portal, e que podem ter doença sistêmica, né, extrahepática, esses pacientes têm como opção terapêutica o tratamento sistêmico. Entre eles, TKIs, a gente tem como outra opção, né, as imunoterapias com anti-VEGF ou 2 imunoterapias. Bom, Leonardo, o que a gente tem atualmente de terapia loco-regional oferecida pela radiologia intervencionista? A gente ouviu aí também falar um pouco de radioembolização. O que a gente tem aí de realidade na prática e qual é o acesso a isso? Perfeito. Obrigado, Ana. Hoje a gente tem a ablação, que é um tratamento percutâneo térmico ou não térmico, como a eletroporação das lesões hepáticas, que é um tratamento baseado em uma intenção curativa. Então, a gente vai tratar esses pacientes com os estágios iniciais. Uma opção também nos estágios iniciais é a radioembolização, como você disse. A radioembolização, inicialmente, a gente teve uma certa... alguns estudos, por exemplo, o SARA, que não teve benefício, mas hoje a gente sabe que se a gente entregar uma alta dose, mais de 400 Gray, em lesões únicas até 8 centímetros, como está bem estabelecido no critério de Barcelona, a gente consegue tratar esses pacientes de uma forma até com uma intenção curativa. Então, os resultados têm sido muito bons com radioembolização, é uma opção
muito interessante para a TACE, principalmente se você consegue entregar uma dose em lesões até 8 centímetros. E os estudos que mostraram isso, o Legacy e o Dosisphere, foram felizes nesse aspecto. Hoje, a gente tem o TACE já está bem estabelecido como no hall da ANS, e a gente teve recentemente a entrada da radioembolização no hall da ANS, então o acesso já é uma garantia pelas operadoras de saúde, e a gente tem usado cada vez mais a radioembolização nesses casos bem selecionados. O TACE, muito bem estabelecido, a principal terapia que a gente tem mais para o estágio intermediário, e no estágio avançado a gente realmente tem, existe uma tendência a usar tratamento sistêmico, e casos muito selecionados você pode associar a uma radioembolização com uma trombose portal, mas deve ser realmente um caso bem selecionado. O principal no estágio avançado é o tratamento sistêmico. Perfeito. Até o momento é TACE isolado. Na verdade, o que a gente tem de estudos, até agora não mostraram estudos randomizados, um benefício em sobrevida de organizar esse TACE associado a um TKI. Né? E é exatamente sobre isso a nossa mudança esse ano, né? A gente vem de uma história de ausência de benefício de TACE associado a TKI para BCLC-B, né? E esse ano foi apresentado no ASCO-GI o estudo Emerald 1, né? Um estudo de fase 3, randomizado. Foram pacientes com CHC não elegíveis para terapia curativa e sem evidência de doença extrahepática, com child de A a B7, PS0 ou 1, que não tinham, né, nenhum tratamento anterior, e foram excluídos pacientes que tinham VP3 e VP4. Né? Esses pacientes foram randomizados para receber o TACE, conforme a rotina que o Leonardo e a Ana falaram até agora, né? Somente TACE. TACE associado a durvalumab, que é uma imunoterapia, e posteriormente ao uso de durvalumab associado a placebo, tá? E bevacizumab associado a TACE, seguido de durvalumab associado a bevacizumab, que é um agente também antiangiogênico. O objetivo primário do estudo foi sobrevida livre de progressão, né? Eu vou abrir aqui um pouquinho para a gente conversar exatamente sobre esse desenho de estudo, né? Como o estudo foi feito. Ana, o que você achou dos grupos avaliados, né, para esse estudo, os pacientes randomizados nesse estudo enfim, esse desenho? Te chama atenção alguma coisa? Sim. Na verdade, o que acontece? Esses estudos e os braços foram muito, muito semelhantes, mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração nesse trabalho. Quando a gente fala da região geográfica avaliada, eles dividiram em pacientes asiáticos e não asiáticos, com uma semelhança, uma divisão praticamente similar. Tá? O que eu achei interessante é que não inclui pacientes africanos, né, do continente africano, que é importante a gente lembrar que a gente está mudando a etiologia e os africanos têm muita hepatites virais, né, hepatite B principalmente. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é a etiologia da doença, né? Então, eles dividiram entre hepatite B, C e não viral. Quando a gente pensa hoje, na atualidade, a gente sabe que uma das principais causas de carcinoma hepatocelular são doenças, né, doença hepática gordurosa associada à doença metabólica, que não está contemplado, pelo menos não está estratificado nesse trabalho. E é importante a gente pensar que isso está mudando. A gente está caindo nos continentes, né, ocidentais as hepatites virais e está subindo MASH-LD, né? Outra coisa que deve levar em consideração esse trabalho é os estágios dos pacientes. Mais da metade desses pacientes eram BCLC-B, tá? Nesse trabalho. E outra coisa que a gente considerou aí é que, quando a gente fala de avaliação de função hepática nesse trabalho, ele considerou Child, ALB. Quando a gente olha o BCLC hoje, para avaliação de função hepática, a gente considera
Child, MELD, alfa-feto, que não foi citado nesse trabalho, e a gente considera o score de Albi, tá? Que não foi considerado nesse trabalho. Então, acho que tem que levar isso em consideração. Bom, seguindo aqui com um slide que coloca um pouquinho mais detalhado como foi feito esse estudo, né? Os pacientes, então, faziam de 1 a 4 TACEs associados a durvalumab nos 2 braços, A e B, e apenas TACE associada a placebo no braço C, e posteriormente seguiam o durvalumab com placebo, ou durvalumab com bevacizumab, ou apenas placebo, até uma progressão da doença, né, em que a gente estaria aí falando de primeira linha de tratamento. As avaliações de respostas foram feitas com 12 semanas e, posteriormente, a cada 9 semanas. E aí, Leonardo, eu queria um pouquinho que você falasse da quantidade de TACEs que foram realizados no estudo e quanto isso está próximo da nossa prática, né, da sua prática, e essa avaliação de resposta, esse timing de avaliação de resposta, com 12 semanas e depois a cada 9, né, é o que vocês já fazem de acompanhamento para esses pacientes? Certo. A nossa avaliação de resposta após tanto a ablação como no caso do TACE, a gente faz de 4 a 6 semanas um exame de imagem. Então, tem que ser pelo menos isso, a gente consegue já ter uma boa ideia de como foi a resposta do tratamento. Nesse caso, então, o paciente foi submetido ao TACE, 1 semana depois ele começou o tratamento com imunoterapia. O que faz muito sentido do ponto de vista imunológico, que é quando você tem a maior liberação de antígenos e dos liberadores do padrão molecular de alarme, etc. Então, é realmente o primeiro trabalho que realmente combinou. Existem diversos trabalhos que fazem. Vamos fazer TACE 4 semanas depois, começou... Então, realmente foi um trabalho que focou na combinação. Então, fazia o TACE, uma semana depois começava o imunoterápico, e você podia fazer até 4, até poderia fazer mais um TACE, mas a média foram 2, e a maioria dos pacientes fizeram até 4 TACE a cada 4 semanas. Então, no total, quando finalizava essas 16 semanas, que era o 4º TACE, você começava o bevacizumab. Então, em relação à resposta, eu acho que faz sentido ser 12 semanas, que é quando você realmente já atingiu toda a tua taxa de resposta em relação à quimioembolização. E foi visto a cada 9 semanas, eu acho que faz todo sentido pelo que a gente faz na prática. Perfeito. E esses são os principais desfechos do estudo apresentados até agora, né? O objetivo principal desse estudo era sobrevida livre de progressão. Aqui a gente vê no gráfico superior um benefício da associação durvalumab, bevacizumab e TACE versus TACE e placebo, um ganho aí de sobrevida livre de progressão de 8,2 meses para 15 meses. No gráfico abaixo, a gente tem a avaliação de sobrevida livre de progressão do grupo que fez durva e TACE versus TACE e placebo, mostrando que essas curvas não se separam, não há um benefício claro, e mais à direita a taxa de resposta objetiva, mostrando aí um aumento da taxa de resposta objetiva para os 2 grupos que fizeram a imunoassociada a TACE, né? E aí eu vou chamar o João para falar um pouco para a gente de qual foi a sua impressão, em primeiro lugar, sobre a escolha de desfechos, né? E os nossos resultados e como eles se encaixam na nossa rotina. Tá, Joia. Obrigadora. Então, assim, em relação ao desfecho, assim, acabou sendo sobre livre de progressão, né? E a grande questão, assim, que é interessante, não é uma crítica, é só anotar, né? O braço controle performou bem. Então, ou seja, sobre livre de progressão de TACE isolado foi de 8 meses, que é geralmente o que se diz na prática. Ou seja, teoricamente, essa população foi adequada, né? Ou seja, o braço controle foi bem e, de fato, o braço com imuno, com antiangiogênico, acabou sendo quase o dobro melhor, né? Um problema que a gente tem desses endpoints, que a gente já discutiu isso nos estudos, nos trials de CHC avançado. Será que sobrevida de progressão é surrogate? Ele pode ser utilizado como um passo para a sobrevida global?
A verdade é que a gente não sabe, né? Então, assim, tem alguns estudos, algumas meta-análises que sugerem que se o PFS atinge um hazard ratio de 0,6 ou melhor do que isso, mais baixo, né? Você poderia utilizar isso como surrogate, ou seja, se PFS for positivo, minha sobrevida global vai ser positiva. Mas fato que esse aí foi 0,77, então, ou seja, e a grande questão é que esses dados são para CHC avançado, né? Ou seja, esse surrogate, né? Então, a gente não tem como realmente prever a questão da sobrevida global, né? Então, ou seja, não dá para a gente nem ter uma ideia inicial sobre isso. E a grande questão também é que hoje em dia, com tanto tratamento sistêmico subsequente, é possível que a sobrevida também seja diluída. Então, a gente não vai conseguir captar um benefício de sobrevida. Então, acho que tem esse questionamento sobre livre de progressão, que foi só o que foi apresentado até então. Ela, de fato, é um surrogate para a sobrevida global, né? E se, de fato, ela vai ser positiva em algum momento. Pode ser que não seja. Então, esse é um questionamento que eu tenho em relação ao endpoint primário, né? Então, ou seja, outra coisa que a gente vê em relação às duas curvas, né, é o potencial do antiangiogênico, né, do bevacizumab, né? Então, a gente sabe, assim, 30% dos tumores CHC, o microambiente tumoral é clássico, mais ou menos imunoativado, né? E 70% é mais ou menos imunossuprimido. E a gente sabe que um dos fatores que imunossuprime o meio é a VEGF, né? Então, ou seja, quando você dá um anti-VEGF junto com o imuno, você está aliviando a supressão do microambiente tumoral e você faz a imunoterapia funcionar melhor. A gente já tem isso no Embrave 150, a gente faz isso já em CHC avançado. Então, a combinação dos dois não surpreende de ter um efeito sinérgico. Então, você já acha que isso explicaria o sinergismo do endpoint primário ser positivo, né? Durv e Beva, e quando você vai ver só Durv e TACE isolado, não ter conseguido mostrar os mesmos resultados, sabe? Então, essa é a minha crítica em relação ao estudo, né? Em relação aos desfechos, né? Aí, em relação à prática, a gente pode conversar um pouco. Acho que vai ser bastante interessante saber se a gente vai colocar isso na prática ou não, né? Eu tenho uma opinião formada, mas acho que vai ser o próximo a pergunta, né? Sobre o Beva, desculpa, a gente consegue ver que ele foi feito no final do TACE, por um motivo importante. Sim. Que a gente não vai fazer bevacizumab junto com o TACE. E outra coisa, você falou da importância da associação do Beva do antiangiogênico com o imuno. O TACE também, ao redor, ele faz um aumento aumento do fator de endotelial. Então, também tem um efeito em sinergia com o TACE. Certo, vou voltar para você, João. Tá bom. Na prática, você recebendo um paciente BCLC-B, não é tanto a nossa rotina enquanto oncologista. A grande verdade é essa. Geralmente, na participação em painel multidisciplinar, acaba sendo a nossa entrada. Mas recebendo, você acha que a gente já está pronto para... Você já se sente confortável em prescrever isso? De uma forma bem objetiva, Ana, não. Assim, acho que não temos endpoint de sobrevida global, mas tem uma pequena ressalva, porque é o seguinte, esse trabalho, então, foi um saco de gato, né? Ou seja, você teve BCLC-A, 25%, você teve VP1, VP2 e PS1, que teoricamente é BCLC, né? É C, e você também tem a maior parte BCLB. Mas quando você vai ver o B, você tem mais ou menos 50% de pacientes além do up to 7 e 50% mais ou menos dentro do up to 7. Então, se a gente for usar os critérios, por exemplo, Ásia-Pacífico, pacientes que estão além do up to 7, a gente tem alguns trabalhos meio que, vamos falar assim, educacionais, né? Lenva-TACE, replacement. Eles mostram que se o paciente está além do up to 7, é um paciente que naturalmente você talvez devesse começar com tratamento sistêmico e em algum momento acrescentar algum tratamento loco-regional. Então, uma parcela desses pacientes que estão além do up to 7, talvez combinar os dois eu acho interessante. Não sei se eu faria igual o Emerald, mas acho que faz sentido. Agora, especialmente aqueles pacientes que estão dentro do up to 7, nódulos pequenos, bem definidos, com fluxo bom, eu acho difícil você falar que você vai fazer isso na prática, né? Ou seja, então, numa forma geral, ainda mais sem sobrevida global, minha resposta é não. Mas olhando a atualização do guideline e avaliando essa questão de ter misturado muitos pacientes, de fato, alguns pacientes a gente já naturalmente talvez começasse com tratamento sistêmico e acrescentasse o loco regional depois, entendeu? Perfeito. Ana e Léo encaminhariam para João nessa ideia dele? Com certeza. Concordo. Tá certo. Todos de acordo aí que ainda não é algo fechado e para todo paciente, né? Bom, esses daqui são os estudos que atualmente a gente tem ongoing aí de terapia loco-regional associada à terapia sistêmica.
tá? E como a gente vê, os primeiros 4 avaliam TACE com terapia sistêmica contendo imuno versus TACE, né? Os 2 ali abaixo comparam imunoterapia versus TACE, e a gente também hoje em dia tem estudos avaliando radioembolização e imunoterapia, né? Então a gente tem ainda, eu acho que a gente vai ter mais informação e agregar mais informação para poder se respaldar, né, João, de uma forma melhor para a nossa prescrição, e provavelmente a gente vai ter isso mais consolidado. Bom, eu agradeço à equipe de organização da Semana do Fígado do Rio de Janeiro por montar aqui essa mesa tão agradável, e agradeço também aos debatedores que tiveram aqui hoje pela ótima conversa que a gente pôde ter por um tema aí tão novo, né? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado.